Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, o livro do profeta Amós, capítulo 2. Profeta Amós, capítulo 2. Estaremos lendo dos versos 6 ao 16. Amós, capítulo 2, verso 6 ao 16. Vamos orar antes de lermos o texto. Pai querido, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pelo momento que o Senhor nos promove de refletir a respeito da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós, para que possamos viver de forma digna e, ao mesmo tempo, condizente com a vontade do Senhor. Obrigado por tudo que já tivemos a oportunidade de oferecer ao Senhor nesta manhã. Mas queremos ainda mais, nesse momento, oferecer a nossa mente completamente cativa ao Senhor. Nos orienta, nos dirige, Pai, e de forma muito pessoal, eu clamo ao Senhor que possa usar o meu coração, a minha mente e os meus lábios para fazer aquilo que o Senhor determinou. E sei da minha pequenez, da minha pouca condição de realizar uma missão tão importante como ministrar a Tua igreja, se não for completamente dependente do Senhor. Então, tem misericórdia, ajuda-me, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto do profeta Amós, capítulo 2, a partir do verso 6 ao verso 16, diz o seguinte: filhos, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Pois vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Eu também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição, e o que corre não se livrará. E o cavaleiro
não salvará a sua própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Uma palavra forte, né, filhos? Sempre os profetas que Deus levanta trazem uma palavra forte, dirigida ao coração de cada um dos que os ouvem. Essa palavra se reproduz hoje para mim e para você. Se nós fizermos uma pequena retrospectiva do livro de Amós, que já estudamos até agora, percebemos Deus julgando povos vizinhos de Israel. E aqui no começo, desde o capítulo 1, ele fala transgressões de Damasco, transgressões de Tiro, transgressões de Edom, transgressões de Amon. A partir do capítulo 2, as transgressões de Moabe. E agora, depois de Judá, a partir do verso 6, ele faz a sua explanação, ele ministra, ele profetiza contra Israel. Nós costumamos dizer que hoje nós somos o Israel de Deus. Já ouviram essa expressão, não já? Não existe mais um povo escolhido sobre a terra. Todos nós que professamos a Cristo como Senhor da nossa vida, somos o Israel do Senhor. Ou seja, essa profecia é para mim e para você hoje. E ele traz aqui algumas palavras muito duras a respeito de como tem errado Israel nos seus dias. Fala-se nos ambientes de discussões sociais, nas academias, nos pequenos grupos onde se fala sobre a atual situação vivencial do nosso país ou do planeta. Fala-se sobre a instabilidade dos povos, a sua ânsia por um mundo melhor, com mais justiça e uma equilibrada repartição de riquezas, a que todos sentem ter legítimo direito. Não é algo novo, na verdade, é algo tão antigo quanto as Escrituras. Essas discussões acadêmicas, discussões em rodas de amigos, isso é muito antigo. A injustiça social é algo que afeta o coração de todos em todos os tempos. O próprio livro de Deuteronômio, o próprio livro de Levítico, os próprios evangelhos, através da palavra de Jesus, diz que sobre a terra sempre haverão necessitados, sempre haverão pobres. A injustiça social é algo que entrou no coração do ser humano e parece que se instala e tem prazer em se espalhar no coração e na mente desse povo. E eu sou parte desse povo, você é parte desse povo. Quando lemos o Antigo e o Novo Testamento, é tema recorrente, filhos, o sofrimento humano. É tema recorrente. Se você ler os Salmos, você vai ter um após outro, principalmente os primeiros Salmos, até o Salmo 70, falando de sofrimento, falando de injustiça, questionando Deus. O próprio Asaf, ele questiona Deus, como pode? Nós que fazemos aquilo que o Senhor determina, que andamos nos seus caminhos, e nós sofremos, e aqueles que não te amam, que não preservam a tua lei, prosperam. Como pode isso? Questionamentos há muito tempo feitos. Nessas leituras nós encontramos respostas para algumas das questões, filhos, que afligem a comunidade humana. Parecem não chegar ao conhecimento das pessoas em geral. Que os povos também são lentos na aplicação prática desses conselhos.
Porque aonde vemos nos próprios Salmos, Deuteronômio, Levítico, onde nós vemos questionamentos, onde nós vemos no Novo Testamento também questionamentos de homens de Deus que perderam sua vida de forma cruel por amor ao Evangelho, nós vemos que também são orientados pelo próprio Deus em como resolver esses problemas. E uma das orientações do próprio Deus é: busquem a mim de todo o coração. E quando vocês fizerem isso, me acharão. E eu responderei a vocês. E eu protegerei vocês. Em todo o tempo, Deus manifesta isso. Mas parece que chega o questionamento, se lê exatamente como resolver, mas isso não acontece. Estávamos falando nesses dias com alguns colegas e dizendo: olha, o mal nosso, o mal da sociedade, o mal da família, principalmente a família cristã, é que ela sabe exatamente qual o remédio precisa tomar para resolver os seus problemas, os problemas do corpo. A questão é que sei qual é o remédio, e por ele ser um remédio muitas vezes amargo, eu não quero tomar. Essa atitude de não querer tomar um remédio amargo, ela é aceitável de uma criança, filhos. Criança nenhuma gosta de remédio amargo. Tem gente da área de saúde aqui que sabe, tem mamães aqui que sabem, quando a gente bota uma gotinha de remédio amargo na boca da criança, ela não quer acordo com aquilo. Isso é próprio da criança, mas não do homem e da mulher adultos, que já respondem por seus atos. Já diz o pensador que é completamente aceitável que uma criança tenha medo do escuro, mas é completamente inconcebível o adulto ter medo da luz. Não pode acontecer isso. Amós chama a minha atenção e a sua para o que enfrentamos diariamente. Sabemos como resolver os problemas, sabemos como resolver os conflitos, sabemos como resolver a injustiça social. Mas pastor, isso depende do governo. Não, filho. Não depende do governo. Depende de mim. Depende de você. Porque, ao que tudo indica, o governo somos nós, não é? Não sou eu que coloco o governo lá, não são meus representantes. Eu sou o governo. Mas quando eu sei que o governo não toma atitudes, não honra a representação que eu coloquei em suas mãos, eu preciso começar a exercitar isso por mim mesmo, dentro da minha própria casa, em primeiro lugar. Injustiças acontecem a começar de casa. Famílias são injustiçadas a começar de casa. Pastor, não é por aí não. Não, filhos. Se eu pedisse para levantar a mão, e não façam isso, em nome de Jesus. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quantos filhos se acham injustiçados por preterição de pais dentro de casa? Quantos de nós levantaríamos a mão? Quantos de nós? Injustiça que começa com os próprios pais. E que isso marca a vida de filhos. E que se prolongam nas gerações vindouras. Se não houver um basta, se não for quebrado esse ciclo, isso se torna uma maldição hereditária. Entendem o que é uma maldição hereditária? É uma palavra maldita, é uma escolha mal feita, que marca a vida do meu filho, e que em nenhum momento esse filho ouve um perdoe pelo que fiz sobre você. Perdoe como eu agi com você. E isso se
se instala no coração dos filhos e eles reproduzem isso nas gerações dos seus filhos. Isso é uma maldição hereditária. Amós está falando isso para Israel agora. Amós está falando para mim e para você agora isso. As injustiças que nós cometemos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa igreja, dentro dos nossos meios de convivência, ciclos de convivência, círculos de convivência. Essa palavra não é para aquele que está distante, não é para aquele que notoriamente vive uma vida destoada dentro da igreja, mas destoada da proposta do Evangelho. A proposta de Amós é para mim e para você, que dissimuladamente achamos que somos melhores do que os outros. E não somos. Não somos. Apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu carrego um defunto nas minhas costas todos os dias, e tenho que pedir a Deus que me liberte todos os dias dele, para que eu haja de forma diferente. As marcas, as cicatrizes que foram colocadas pelas pessoas que vieram antes de mim e que cuidaram de mim de forma indevida, me machucam ao ponto dessas feridas ainda hoje refletirem nas minhas ações, filhos. Isso tem que ser quebrado, é isso que Amós está dizendo para mim e para vocês. Isso tem que ser quebrado. Não é porque eu fui injustiçado que eu vou continuar sendo injusto com as pessoas. Não é porque eu fui pisado que eu preciso pisar as pessoas. Não é porque eu tenho sofrido que eu farei sofrer pessoas. Ao lermos o profeta Amós, que viveu mais de 700 anos antes de Cristo, incluído no Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma surpreendente lista de quebra de valores, que levaram à deteriorização moral dos seus cidadãos. Essa lista é tão atual, que nos atrevemos a dizer que se o profeta voltasse a este mundo, não hesitaria em reeditar o seu discurso enérgico e denunciar os mesmos erros diante desse púlpito, diante de mim. Profetas que foram usados por Deus para alertar o povo, junto com Amós ali, Oséias, Isaías, Miqueias, foram profetas que tiveram palavras muito fortes sobre o povo, sobre os reis. Os problemas sociais estão presentes e são os fatores primordiais para o caos social anunciado. A opressão e as grandes desigualdades de bens materiais. Isso mexe com a gente. Olha, filhos, me lembro como se fosse hoje. Fomos a uma viagem de carro, saímos daqui com uma proposta de fazer uma viagem longa. Poderíamos ir de outra forma, mas vamos de carro, queremos experimentar isso. E saímos de Pernambuco, cruzando todo o estado, passando pelo sertão, entramos no Piauí, Maranhão, até Tocantins, até a cidade de Palmas. E teve uma coisa que me impressionou nessa viagem. Você pode dizer, a beleza nosso país é maravilhoso. Nosso estado é lindo, nosso sertão é maravilhoso. Quem acha que o sertão é lugar cinza, não conhece nada do sertão. O sertão é maravilhoso. No Piauí, tem gente do Piauí aqui, eu tive que parar na estrada, seca. A caatinga, eu tive que parar na caatinga, para tirar foto entre os espinhos da caatinga. Eu digo, isso é algo, é lindo, Sandra. Eu digo, Sandra, tira essa foto, filha.
Isso é lindo, isso é criação de Deus. Linda. Mas teve algo que me impressionou ainda mais. Quando nós entramos no Maranhão, filhos. Entramos naquele estado, um estado enorme. Enorme. Filhos, a cada quilômetro que eu andava naquela BR, nós não conseguíamos contabilizar quantas fazendas de soja ali no Maranhão. Celeiros de última geração. Coisas que parece que eu não estou no Brasil. Quando nós paramos e tivemos que parar em um lugar que tinha acabado de fazer a colheita da soja, e nós olhávamos e dizíamos, meu Deus, não acaba essa terra. Olha que celeiros lindos, que lugares. E nesse estado, ali me veio um confronto. É a cidade ou o estado mais pobre do Nordeste. Tem escolas ainda feitas de taipa nesse estado. Professores ganhando um salário miserável ali. Crianças que têm que andar quilômetros e quilômetros debaixo do sol escaldante para assistir uma aula numa escola levantada de taipa. Ainda que isso tenha sido a realidade de muitos de nós. Eu morei em casa de taipa. Mas um estado riquíssimo, onde essa disparidade de condição social mexeu comigo que não sou do estado. Imagina quem mora ali. Imagina quem vê isso todo dia. Isso mexe com a gente, isso mexeu com Amós. Amós estava vivendo ali numa época de prosperidade de Israel. Ele era de Tecoa, uma pequena cidade. Mas ele era comerciante. Ele andava nas várias cidades ao redor. E chamou a atenção dele. Como pode tanta gente estar prosperando e tanta gente vivendo de forma miserável em cada uma dessas cidades? E por isso Deus levanta uma palavra profética de julgamento em cada uma delas. Povos vizinhos de Israel, mas também em Judá e também em Israel. A falta de sensibilidade pelo sofrimento do outro. Não é só o sofrimento da pessoa. É aquele que não se compadece do sofrimento do outro. Isso mexe com você ou não, filhos? Quando você vê alguém chorando por uma necessidade, por uma perda, pelo enfrentamento de uma situação difícil. Quando você vê alguém angustiado, porque tem que dividir um ovo para 3 filhos, isso mexe com você ou não, filho? Talvez não. Porque talvez eu não veja isso. Se eu não tenho intimidade com as pessoas, se eu não me relaciono, se eu sou um discípulo ou um agente secreto de Deus, não é nem que eu não seja sensível, é porque eu não vejo isso. Eu não estou no povo, eu não estou dentro das casas, eu não me relaciono com as pessoas. Cada um viva a sua vida, e isso não vai mexer comigo. Você está entendendo por que o princípio, um dos princípios maravilhosos da igreja primitiva, filhos, lá de Atos 2, era intimidade. Eles não se relacionavam como alguns de nós, uma vez na semana, na casa de oração. Eles não se relacionavam como alguns de nós, uma vez no mês, no dia da ceia do Senhor, na casa de oração.
Eles se relacionavam nas casas, juntinho um do outro. E é por isso que quando viam a realidade um do outro, sofriam e não permitiam que o outro estivesse naquela situação. Pastor, isso foi um sonho. Isso é utopia. Bom, filhos, isso pode ser uma expectativa difícil de se alcançar, mas não foi utopia, porque aconteceu. Pode ter sido uma estratégia momentânea, mas ali estava o desejo de Deus para uma nação. Ali estava. Alguns pegaram esse princípio e se perderam nele. E se perderam nele. Eu já disse aqui há alguns dias, eu creio na missão integral da igreja, mas eu creio de uma forma diferente da proposta pela teologia da libertação. Eu creio na missão integral da igreja quando eu, que tenho uma condição melhor do que meu irmão, consigo ir até ele e trazê-lo para perto de mim, mostrando a ele como se erguer diante de uma sociedade injusta. Eu não acredito que simplesmente dividindo tudo que eu tenho e indo para o lugar dele vai resolver. Vão ser 2 pobres agora. Eu não posso ter uma casa só, vendê-la para dividir com o outro. Eu preciso fazer com que o outro que não tem casa seja capacitado para que tenha condições de adquirir a mesma casa que eu tenho direito hoje. É por isso que tem um qualifica bem sendo colocado diante de vocês. Já pensou? Quase 50 pessoas inscritas no curso. Você já pensou se tivéssemos que dividir tudo que nós temos para essas 50 pessoas? O que é que ia acontecer com a igreja? Foi o que aconteceu com a igreja primitiva. Mas o que é que a igreja está fazendo? Pega pessoas que já adquiriram o conhecimento, que se estabeleceram na sociedade, que têm condição de abençoar outras, e diz: eu vou ensinar vocês a crescerem também, a virem para um lugar digno. É isso que a igreja tem que fazer. Esse é um princípio que a gente não pode abrir mão. E Amós cobra isso de nós. Que sejamos sensíveis com aqueles que estão ao nosso redor. A exclusão social, já foi falado, está dentro de todo esse contexto. A exclusão social. A hipocrisia religiosa. Hipocrisia religiosa. Na verdade, Tiago vai dizer exatamente isso. Do que adianta você dizer a alguém que é necessitado, alguém que sofre, vá em paz, que Deus abençoe você? Não adianta, filho. Chegue a ele, dê o pão e diga: foi o Senhor que te deu. E que Ele te capacite, eu vou te ajudar a te capacitar. Eu quero que Ele me use, para que esse pão nunca mais falte sobre a sua mesa. E lembre de agradecer ao Deus eterno. Foi Ele que mandou esse pão. Falta atitude, né, filhos? Falta atitude. A ganância pelo poder e dinheiro que comumente levam ao desprezo dos direitos dos mais frágeis. Aí são pelo menos 2 elementos da tríade que destrói qualquer nação, que destrói qualquer família, que destrói qualquer cidadão: poder, dinheiro e sexo. Qualquer um desses, de forma desordenada, acaba com um ser, acaba com uma família, acaba com a nação. E nós experimentamos isso todos os dias, né, filhos? Todos os dias. Gente com sede pelo poder, gente que faz questão de um título, gente que faz questão de dizer que eu tenho tantas faculdades, mas não tem humildade de dizer: eu preciso entender
eu preciso perceber a vontade de Deus para a minha vida, porque eu tenho tanto conhecimento, mas não tenho o principal: paz no coração, alegria no meu viver, relacionamentos saudáveis. Tem que ter humildade para reconhecer isso, filhos. Tanta gente com sede pelo dinheiro. Filhos, nenhum dos 3 elementos da tríade, dinheiro, poder e sexo, é pecado. Nenhum deles. Quem deu o primeiro poder ao homem? Quem foi? O que é que Deus disse ao homem? Esteja sobre essa terra, te colocarei num jardim. Você vai ter poder sobre todos os animais sobre a terra. Você dominará eles. Você vai dar nome a eles. Deus deu poder ao homem. O que é que o homem fez com esse poder? Aí é que está o problema. O dinheiro? O dinheiro é problema? Se fosse problema, Deus não abençoaria pessoas como um José na vida. Se fosse problema, Deus não colocaria dinheiro nas mãos de quem sabe usá-lo. Eu conheço muita gente que sabe usar o seu dinheiro. Sabe. Eu tenho que aprender todo dia a saber usar o dinheiro. Dinheiro é moeda corrente que ajuda as sociedades a se estabelecerem. O dinheiro não é pecado. O sexo, quem foi que fez o sexo, filho? Quem colocou a libido no nosso corpo? Vai para Cantares de Salomão, vê se você identifica. Vai para 1 Pedro, vai para o apóstolo Paulo, lá em Efésios, você vai entender o que é isso. Deus deu o sexo para que o homem tenha prazer também, para que a mulher tenha prazer, para que através do sexo as proles existam, a multiplicação exista. Deus deu poder, dinheiro e sexo. Pecado não é nenhum desses 3. O pecado é o amor ao dinheiro, ao poder e ao sexo. É a completa dependência dessas coisas, como se fossem completamente únicas na vida da pessoa. É o amor a todos eles que tornam eles pecado na vida de cada um de nós. Amós chama a atenção de mim e de você, Israel. E ele, até o verso 8, ele fala exatamente dos nossos erros, dos nossos pecados, aonde nós temos falhado. Mas a partir do verso 9, filhos, ele começa a falar dos resultados, daquilo que enfrentaremos se decidirmos continuar afastados do Senhor. Se decidirmos continuar caminhando de uma forma que oprima o necessitado. De uma forma que seja injusta as minhas escolhas. Provérbios vai dizer, cuidado, não mude de lugar os marcos. Ele está dizendo isso para Israel, filhos. Ele está dizendo isso para Israel. Cuidado com os pesos adulterados das balanças. Ele está dizendo isso para o povo de Deus. Ele não está dizendo isso para Moabe. Ele está dizendo para Israel e para Judá. Porque as pessoas costumavam fazer isso. As pessoas, sabe o que é que faziam, filhos? Nas feiras livres. Você já viu nas feiras, antigamente tinham aquelas balanças com pesos de 100 gramas, 500 gramas. Você está lembrado que tinham aqueles pesos? Hoje em dia é tudo eletrônico, mas antigamente tinha os pesos. Sabe o que é que eles faziam? Eles pegavam um peso daquele de 500 gramas. Eles furavam aquele peso. Eles furavam. E automaticamente o que se tirava dali era o que eles ganhavam, porque cobravam como se fosse aquele peso e não era. Você entende isso?
Os marcos eram mudados de lugar durante a madrugada. Eu comprava um terreno e eu queria que ele fosse um pouco maior. De madrugada eu tirava o marco e botava meio metro para cá e fincava ele e ia dormir. Daqui a um mês eu pegava de novo o marco, passava mais meio metro, fincava e ia dormir. O que é que acontecia depois de um ano? E o outro dificilmente ia lá nas fronteiras do seu terreno para ver aonde ele acabava ou não. Daqui a pouco, ele olhava e dizia, parece que essa cerca está mais próxima. E ele se acostumava com aquilo. Mas eu sabia que eu tinha mudado os marcos de lugar. Sabe o que é isso? Usurpação. Quando você ouvir essa palavra no texto bíblico, entenda o que é. Lançar mão de algo que não tenho o direito. Assim acontece em alguns namoros. Quando o homem, ou mesmo a mulher, usurpa do corpo do outro, sem ter direito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra de Deus. Usurpe, não. Desfrute. Eu só desfruto daquilo que é meu. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dirija. Que o livro de Amós seja uma realidade que nós vamos aprender a reconhecer e permitir que a mudança aconteça. Que a palavra profética de Amós mude a minha vida, mude a vida da igreja do Senhor, mude a vida dos necessitados, dos oprimidos, mude a vida de todo aquele que entende que nesse livro existe sim paz, simplicidade e alegria para todo aquele que dele aprende. Que o Senhor nos abençoe. Pai querido, obrigado por mais uma manhã na tua presença. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque mais uma vez somos admoestados a respeito daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nos faz não apenas escutar, Pai, mas ouvir as tuas palavras. Nos faz não apenas perceber o erro, mas tomar uma atitude para que esse erro seja consertado. Nos faz, Pai querido, não apenas ficar sensibilizados com as verdades da tua palavra, mas que nós possamos mudar a realidade da nossa vida, da nossa família e do nosso país, por amor ao Senhor, por temor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, nós estaremos nesse momento nos despedindo de todos aqueles que estão através das redes sociais nos acompanhando. Que Deus abençoe suas vidas. É muito bom poder ter você próximo a nós através das redes, mas gostaria de ter ainda mais próximo, aqui presente na casa de oração, nos cultos pela manhã, noite, nas quartas-feiras. Temos tido momentos preciosos, com pequenos grupos, com grandes grupos de oração. E eu queria te convidar a estar conosco. E nós estamos nos despedindo das redes sociais e dando continuidade à nossa edificação através da escola bíblica. E Deus os abençoe em todo o tempo, em nome de Jesus. Queridos, estamos desconectando a partir de agora das redes sociais. Eu quero rapidamente, antes de subirmos, e também alguns ficam aqui, não é, para a classe da escola bíblica, eu quero convidar Evandro. Evandro, você pode vir aqui, filho? Eu quero investir poucos minutos, não serão muitos, mas eu falei para vocês que nós estamos com algumas diretrizes para a igreja, para que possamos colocar em prática projetos que visam abençoar você, abençoar
sua família, abençoar seus filhos. E para isso, o Evandro, que é nosso diretor de finanças, ele vai estar trazendo uma proposta para vocês. E logo depois do Evandro, certamente não vamos nos demorar, nós estaremos nos dirigindo para as nossas classes de escola bíblica. Evandro, por favor, filho. Obrigado, pastor.